Fala galera, eu sou o Luiz Ferrari e vou dar continuidade aí na correção da prova de R1 da USP Ribeirão na parte de clínica médica, tá? Vamos conversar um pouquinho aí sobre dermato, geriatria e nutrologia. Beleza? Vamos lá então, aqui a gente tem a questão 63, tem um homem de 24 anos, não tem comorbidades e está apresentando bolhas flácidas e lesões exulceradas com retalho de bolhas rotas nas áreas seborreicas do tronco anterior e posterior, além de lesões corostosas no couro cabeludo e na face há 18 meses. Tem feito o uso de antihistamínico, hidratante e corticoide tópico, que não melhorou. E no exame físico a gente tem as lesões descritas, que não apresentava lesão na mucosa, tá? E o Nikolsky positivo. Então, com isso aqui, com essa descrição do exame físico, a gente já mata a questão, tá, gente? Então não tem lesão de mucosa e o Nikolsky tá positivo, falando pra gente que é uma dermatose bolhosa mais superficial, tá? E aí, vamos para as alternativas, depois a gente revisar um pouquinho sobre dermatoses bolhosas, tá? Então, dermatoses bolhosas que a gente tem que lembrar, lá do ciclo básico, lá da histologia, lembrar da epiderme, a gente tem a camada basal, espinhosa, granulosa e córnea, mas o que importa pra gente aqui nas dermatoses bolhosas? Onde que essa doença, essa patologia vai se instalar? Se ela vai se instalar na camada dentro da derme, na camada intraepidérmica, ou se ela vai estar entre a epiderme e a derme, ela vai ser uma lesão subepidérmica, que a gente vai diferenciar principalmente na facilidade em romper essas bolhas. Se a gente tem um Nikolsky positivo, a gente pensa principalmente em lesões bolhosas mais superficiais, justamente aqui o pênfigo vulgar e aqui o pênfigo foliáceo. Tá? Então aqui provavelmente a gente vai ter um Nikolsky mais presente, o sinal de Nikolsky que a gente vai ter aquele descolamento da pele na tração, tá? No pemfigoide bolhoso, que é uma lesão mais profunda, geralmente a gente não vai encontrar esse Nikolsky presente, tá? E a diferenciação entre foliáceo e vulgar é justamente que o vulgar geralmente acomete mais mucosa, tá? Então, aqui só com esses comentários a gente já marcaria justamente o pênfigo foliáceo, tá? Então, pênfigo foliáceo que a gente tem que lembrar justamente do sinal de Nikolsky, então, que eu acabei de falar, descolamento da epiderme ao atrito perilesional, tá? E lembrar que é uma doença autoimune, então uma dermatose bolhosa autoimune pela antidesmogleína 1, tá? O vulgar é justamente pela antidesmogleína 3, tá? Então desmogleína 1, foliáceo, troca o I aqui pelo 1, foliáceo, tá? Para não esquecer. Descolamento da epiderme superficial e sem acometimento de mucosas, igual a gente acabou de falar, tá? E geralmente é justamente igual ele descreve bonitinho ali no enunciado da questão, áreas seborreicas, tronco, face, couro cabeludo. Como que a gente trata? Então, por isso que o paciente não estava melhorando. A gente geralmente faz uma imunossupressão sistêmica, tá? Uma doença autoimune. Então, a gente geralmente faz corticoide sistêmico, então, geralmente prednisona. E geralmente a gente associa um imunobiológico anti-CD20, o famoso rituximab, tá? Vamos para as questões então. Alternativa A, porfiria cutânea tarda. Não, né? Na porfiria a gente vai ter bolhas na derme, tá? E, né, a gente não vai ter o sinal de Nikolsky positivo. Mais ou menos vai na mesma pegada aqui do pemfigoide bolhoso, que geralmente vai ter o Nikolsky positivo. Então, uma lesão subepidérmica, tá? Alternativa C, a gente considera incorreta também, porque a gente viu que o vulgar vai ter lesão em mucosa, e o autor deixou bem claro aqui no enunciado que no exame físico ele não tinha lesão de mucosa. E a alternativa D é a mais correta, né? O paciente tem Nikolsky positivo, não tem alteração em mucosa, a gente pensa principalmente numa doença autoimune relacionada à antidesmogleína 1, a gente pensa em pênfigo foliáceo. Gabarito da questão, alternativa D de dado, sem margem para recurso, beleza? Vamos para a próxima questão, questão 64, tá? Que veio na prova de clínica médica, né? Vocês até estavam ali pensando que poderia ser de pediatria, mas estava aqui na seção de clínica médica. Tem uma menina de 6 anos com histórico de dermatite de repetição, atualmente mais intenso nas dobras e rinite alérgica, tá? Então ele tem lesão em dobras e rinite alérgica, então tem lesão em dobras, atopia e idade pediátrica, a gente pensa principalmente o que? Dermatite atópica, tá? 3 semanas teve exacerbação das lesões de dermatite, com piora do prurido e aparecimento de lesões novas no abdômen, onde refere também muito prurido, tá? No exame apresenta placas de dermatite subaguda nas dobras, com sinais de escoriação, tá? Então coçadura, e no abdômen as lesões a seguir. Então essas lesões aqui, tá?
que ele quer justamente pensar, induzir a gente a marcar o micro-organismo mais associado, e a gente vai ver qual que é na revisão aí do slide a seguir. Então, dermatite atópica, gente, só relembrando, sei que caiu outra questão aí de dermatite atópica na parte de pediatria, mas aqui ele quer justamente qual o micro-organismo mais colonizador desse perfil de pacientes. Então, lembrando, é uma doença inflamatória cutânea crônica recidivante, quadro clínico, que é justamente a gente faz o diagnóstico clinicamente, a gente vai ter o quê? Três coisas: eczema, prurido e xerodermia, pele seca, tá? Xerose, tá? Em lactentes, a gente vai ter acometimento principalmente de face, região extensora, e geralmente em criança e adolescente, justamente isso se inverte, a gente pensa principalmente em região flexora, igual eu, tá? Que tenho dermatite atópica e inclusive está atacado aí pelas provas aí, pelas lives que a gente tem que corrigir, tá? E aí, diagnóstico clínico, prurido, xerose. Se o paciente tiver histórico de atopia, corrobora ainda mais para o diagnóstico, histórico familiar também, tá? E o tratamento, vocês já estão carecas de saber que a gente evita justamente banhos prolongados, temperatura quente, tá? E a base do tratamento é justamente hidratar a pele, combater isso aqui, a xerose, tá? Paciente que está mais ativo, a gente vai usar corticoide tópico, geralmente em áreas de pele que tem maiores camadas, né? Em peles mais finas, a gente usa geralmente um tacrolimus tópico. E em pacientes refratários mais graves, a gente pode fazer uma imunomodulação aí sistêmica, tá? Se o paciente tiver com prurido, a gente hidrata e geralmente faz um antihistamínico de primeira geração, principalmente nos pacientes mais novinhos, né, que não conseguem se controlar aí na coçadura, que daí também tem um componente aí de sedação associado, tá? Então vamos voltando para as alternativas. Alternativa A, malacese, a gente pensa principalmente em psoríase versicolor, tá? Que não é o que está aparecendo ali na foto, tá? E outra coisa, a gente sabe que no paciente com DA, com dermatite atópica, o micro-organismo mais colonizado ali na pele desses pacientes, no microbiota, né? É justamente o Staphylo aureus, que aí em 90% dos casos vai estar presente, tá? Então, o gabarito da questão alternativa B, Staphylo aureus, tá? O alternativa C traz pra gente um agente que faz tínia, né? Tínia corporis ou tínia cruris, que a gente lembra que tem borda mais bem definida e geralmente aquela descamação furfurácea, que não parece ser ali na foto da questão. E alternativa D traz para a gente herpes simples, que talvez tenta induzir um capose ou mesmo uma lesão de herpes mesmo, mas lembrar que o eczema herpético vai trazer para a gente uma lesão muito mais vesicular em agrupadas, tá? Aquelas lesões ali são mais clássicas de Staphylo aureus, juntando com o quadro clínico todo de dermatite atópica, que é o micro-organismo mais colonizado aí na pele desses pacientes. É justamente o gabarito da questão, alternativa B de bola, tá? E a questão 75 traz pra gente um homem de 70 anos que tem perda de peso significativa, fadiga e dispneia nos pequenos esforços, tem dificuldades para se alimentar devido à falta de apetite e sensação de saciedade precoce, tem antecedente de doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca, tá? Então, tanto o DPLC quanto a IC também são fatores para desnutrição, tá? E no exame físico a gente tem justamente a consagração dessa hipótese clínica que o paciente está desnutrido. Então, ele tem sarcopenia, tem edema de membros inferiores justamente pela essa desnutrição proteico-calórica. E nos exames laboratoriais, a gente tem uma hipoalbuminemia, tá? Hemoglobina ok, uma creatina de 1,1, PCR normal e glicemia de jejum também normal, tá? Aqui a gente não está rastreando diabetes, no paciente aqui a gente não vai pensar em pré-diabetes. O importante é que ele não está fazendo hipoglicemia. E aí, qual a intervenção nutricional é mais apropriada para esse paciente? Então, nutrologia é bem forte lá em Ribeirão, geriatria também, então eles combinaram aqui os dois temas, tá? Então, vamos lá, o que é causa de desnutrição em idosos, tá, gente? A gente tem a baixa ingestão alimentar, que era justamente um dos fatores aí na questão, doença crônica, o paciente tinha DPLC e insuficiência cardíaca, tá? Medicamento, depressão, condição socioeconômica, capacidade funcional e também que muitas vezes não é dado tanto destaque às alterações sensoriais na população geriátrica, que acaba perdendo um pouquinho ali do paladar, do olfato e da visão, tá? E aí, como que a gente vai tratar esse paciente desnutrido aí, idoso? Basicamente, a gente vai tentar identificar qual que é a causa base. Então, aqui a gente tinha um paciente DPOC e insuficiência cardíaca. A gente vai tratar comorbidades. Mas o paciente também tinha baixa ingesta alimentar, justamente por uma saciedade precoce também, que foi o relato denunciado. Então, a gente vai principalmente, além de fazer todo o cálculo aí de aporte calórico proteico, mas principalmente tentar dividir as refeições desse paciente e oferecer em maior frequência. Então, a gente faz menor porção aí da comida e oferece em maior frequência para ver se esse paciente consegue ter um maior aporte calórico proteico,
fólico, tá? A gente sempre vai evitar a restrição alimentar e vai avaliar de repor outras vitaminas. Então, B12, vitamina D, cálcio, ácido fólico, tá? Lembrar, nos pacientes com desnutrição grave, a gente sempre tem que repor também a vitamina B1, a tiamina, tá? Para evitar o risco aí de realimentação, encefalopatia de Wernicke, etc. Tá? Então, vamos para as alternativas. A alternativa A traz para a gente aumentar a ingestão de proteínas e calorias por refeições fracionadas, perfeito, tá? Então, a gente vai ter que aumentar o aporte de proteína e carboidrato por uma refeição mais fracionada, justamente porque o paciente estava com essa queixa aí de saciedade precoce. Tá? Alternativa B, reduzir a ingestão de carboidratos para melhorar a glicemia de jejum. Não, a gente está preocupado com diabetes nesse momento, tá, gente? A glicemia de jejum de 105, a gente não está um pouco se importando nesse momento. A glicemia de jejum de 105, a glicemia de jejum foi feita justamente para a gente descartar uma hipoglicemia associada, tá? Então, aqui a gente risca essa alternativa. Alternativa C, implementar dieta hipossódica rigorosa para controlar o edema? Não, o edema desse paciente é justamente pela desnutrição proteico-calórica, justamente por aquela hipobulimia. A gente não vai reduzir sódio para o paciente ter menos água ali no terceiro espaço, tá? Ainda mais se a gente fizer uma dieta hipossódica rigorosa, essa adesão à dieta vai até piorar, tá? Todo mundo gosta de comer comida aí com sal. Beleza? Alternativa D, introduzir nutrição enteral suplementar. Não, né? A gente sempre dá preferência aí pela via oral. A gente não vai colocar uma sonda aí nasointeral para suplementar a dieta num paciente que tem a via oral aí disponível, tá? Então, aí o gabarito da questão é justamente a alternativa A. E aí deixo vocês aí com o restante da correção. Beleza? Espero que tenham gostado.